Boa noite, para você que está assistindo agora no dia 3 de março de 2022, à noite, você que vai assistir na madrugada, você que vai assistir amanhã, semana que vem, próximo mês. Então, o hábito de dar boa noite já pensando em bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai nos acompanhar. A ideia hoje, em live 6, é falar um pouquinho sobre o que é desvio de função na educação. E essa pretensão é para responder algumas questões que as pessoas fazem, e o que eu percebo é que boa parte das questões que as pessoas apresentam é por não compreender o pano de fundo, como que funciona a administração pública, o que é desvio de função mesmo, será que não está havendo confusão? Então, a ideia hoje é conversar um pouco sobre esse assunto. Acho que vai desmistificar muita coisa que a gente escuta por aí em termos de função, desvio de função, merece, não merece, recebe por onde, como é que faz? Até porque a nossa pretensão, e eu não me apresentei, mas você está chegando agora, é preciso que você saiba, sou Leomir Araújo, eu sou servidor público, sou pesquisador, escritor, palestrante, instrutor de cursos sobre políticas públicas de educação, sobre licitação de contratos, gosto de falar sobre o assunto. E criei esse canal, que inclusive eu te convido a compartilhar, a indicar, que toda semana, nas quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos abordar algum assunto que vai envolver gestão e educação. E no dia de hoje, eu vou gastar um tempinho com vocês para falar, então, sobre o que é desvio de função na administração pública, em especial na educação, e o impacto disso no dia a dia de vocês. Pelo menos eu vou tentar me aproximar da rotina de vocês nesse sentido. Então, como de costume, para quem já reparou como funciona por aqui, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Agora você já consegue acompanhar aqui a minha tela. Então, a live de hoje, número 6, que é desvio de função na educação. E por que veio essa ideia de falar sobre desvio de função na educação? Porque todo mundo quer responder a seguinte pergunta: pode trabalhar em um lugar e receber pela remuneração de outro lugar? Pode trabalhar em um lugar e receber por um valor distinto daquele no edital do concurso, daquele do contrato feito? Pode isso, pode aquilo, recebe, e aí já começa a misturar com orçamento, recebe por qual subvinculação, começa a associar coisas que não fazem muito sentido. E quando alguém é readaptado, o que acontece? E eu percebo, vou colocar as pessoas aqui na minha frente para eu conseguir visualizar quem está chegando. E eu começo a me dar conta de que as pessoas têm uma preocupação que parece que é mais na área da administração, que é mais em termos de organização, mas tem um impacto no direito trabalhista que muitos gestores não percebem. Como título é gestão e educação, vamos utilizar de exemplos da educação para demonstrar como que alguns cenários podem acontecer e o impacto disso no dia a dia de vocês, o risco jurídico de alguma coisa acontecer que prejudique a prefeitura ou a Secretaria de Estado de Educação. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Como que a gente define... Vou colocar aqui uma letra maior. Como que a gente define um cargo ou uma função na administração pública? Isso deveria ser nosso primeiro ponto, nossa grande preocupação. Então, vai ser um conjunto de atividades que foram pactuadas para receber determinada remuneração. Então, tem uma relação entre o conjunto de atividades e a remuneração. Mas entre o conjunto de atividades e a remuneração tem esse pacto. E esse pacto pode ser um contrato, pode ser um edital de concurso, pode ser, que mais? Um contrato advindo de um processo seletivo simplificado. Então,
entre um conjunto de atividades e a remuneração, tem sempre um contrato, um edital de concurso, um pacto, que vai te dizer, olha, é isso aqui que vai ser levado em conta em relação às regras do jogo. Toda vez que eu te pedir uma atividade, ela tem que estar prevista, estimada, não necessariamente de forma detalhada, mas ainda que de forma genérica no seu contrato, ou no edital de concurso que gerou o seu termo de posse. Não é assim? Todo mundo aguarda ansiosamente esse dia quando passa no concurso. O termo de posse. Então, o conjunto de atividades vão ter que estar registrados nesses documentos. Normalmente, o termo de posse não detalha isso, o que detalha é o estado do concurso, quais são as atividades. Ou um contrato, se a gente pensar em CLT, coisa do gênero, vai gerar para a gente uma remuneração para fazer isso. Então, toda vez, absolutamente toda vez, que um conjunto de atividade, que alguma atividade que for pedida a você, a palavra é atividade, for pedida a você que não constar nesse contrato, nesse edital de concurso, poderia ainda colocar aqui nesse pacto, feito entre as duas partes. Então, uma atividade solicitada que fuja desse pacto merece um diferencial na remuneração. É essa a regra do jogo. Eu só ganho para fazer um conjunto de atividades que está previsto no edital do meu concurso. Para qualquer outra coisa, eu preciso pagar, receber mais por isso. A mesma coisa eu como o gestor, o prefeito, o secretário de educação, todo mundo que eu emprego, que eu dou posse, que eu dou a chance de trabalhar comigo, que está dentro da minha estrutura organizacional, toda vez que eu peço atividade, por meio da minha equipe, eu peço uma atividade, eu e minha equipe temos que saber o que eu estou pedindo atividade com o escopo desse contrato, desse edital de concurso, desse pacto, firmado entre a prefeitura, entre a minha secretaria de educação, enfim, e a pessoa que é remunerada para fazer essa atividade pactuada. Do contrário, ela vai poder cobrar mais por isso. E só que isso não é assim no dia a dia. No dia a dia, no nosso dia a dia é assim. No dia a dia, a gente tem uma pessoa que passou no concurso para ser jardineiro na Secretaria de Educação, mas ele faz o trabalho de zelador, de atividades, serviços gerais, vamos chamar assim. Não somente a de jardineiro. No nosso dia a dia, a gente tem um contador que vai fazer o trabalho de fiscal de contrato de terceirização. No dia a dia, nós temos nutricionista que acumula a função de fiscal de contrato, mas no edital, no concurso dela, estava dizendo que ela ia cuidar somente de prescrição, planejamento de alimentação escolar, que mais? Políticas e projetos de educação alimentar e nutricional, e não falava nada em fiscalização de contratos. Mas lá está ela, acompanhando e fiscalizando determinado contrato, se é a formação devida, se é a qualificação devida. No dia a dia, nós temos professores fazendo o trabalho de gestão financeira. Quando no edital do concurso para professores, no edital do processo seletivo simplificado para esses professores, no chamamento público para esses professores, no exemplo que eu estou dando, não foi prevista a atividade de gestão financeira ou qualquer outro tipo de gestão, mas somente atuações de sala de aula. Quando isso acontece, a gente tem um risco muito grande. Quando isso acontece, não está. Todos esses casos são casos que, nos meus exemplos, eu estou dizendo, não foi pactuado, não está nem no contrato, nem no edital de concurso. Se você previu para o seu contrato, para o seu edital de concurso, atividades em que o jardineiro pode também ser zelador, é outra história. Ou que o nutricionista fará também atividade de fiscalização de contrato, é outra história. Mas eu estou partindo do pressuposto que não foi pactuado nenhuma dessas realidades. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência? Normalmente, nenhuma. Normalmente, nenhuma. Mas todas essas ações são caracterizadas
como desvio de função. Vou colocar pertinho, caracterizado como desvio de função do dia a dia. Essas relações. Toda vez que essas relações não foram pactuadas. A consequência normalmente é nenhuma. Isso faz com que isso se prolifere, isso seja cada vez mais normal, por isso que eu coloco no dia a dia. O problema é que um dia pode dar problema. Percebeu? O problema, a necessidade, a dor, a angústia é que um dia pode dar problema. E por quê? Então, se hoje em dia não tem nenhuma consequência, vamos mudar. Quais consequências seriam possíveis? A primeira consequência que seria possível é uma ação trabalhista contra a prefeitura. Em que o profissional vai pedir o quê? Ele vai pedir duas coisas. Primeiramente, ele vai pedir para se equiparar em relação à função. Quem aqui nunca ouviu dizer assim, olha, eu sou auxiliar de serviços gerais, mas se eu receber na subvinculação de 70% do Fundeb, eu quero equiparar a professor em termos de salário. Aí todo mundo fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também vou discutir isso aqui um pouquinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tá tudo bem. Agora, imagina auxiliar de serviços gerais. Imagine a cozinheira que trabalha na escola em prol da alimentação escolar e faz uma atividade que somente é esperado que um professor, que uma professora faça. Nesse caso, não tem como você fugir da afirmação, da caracterização de que sim, fez às vezes uma professora. Vai poder, uma ação trabalhista contra a prefeitura, solicitar para ser equiparada à professora. Vai ganhar essa ação? Não sabemos. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas ela vai ter direito a uma indenização. Em que medida? A diferença entre o salário dela e o salário de uma professora que trabalha na escola que ela trabalha, faz as atividades que ela estava fazendo. Ah, Leomir, não é possível. Quer dizer que um dia, se esse zelador, se esse jardineiro aqui fala assim, eu quero a diferença entre o meu salário de zelador, o zelador for maior, ele vai receber? Vai. Ah, quer dizer que o contador vai ter direito ao salário de fiscal de contrato? Não. Vai procurar um profissional que tem como atribuição e competência fiscalizar contrato, vai analisar a diferença e vai pagar essa diferença. Neumir, digamos que no meu município não se tenha uma carreira específica para fiscalização de contrato. A maioria não vai ter. Eu digo, arriscaria dizer que nenhuma vai ter. Mas tem uma gratificação para quem fiscaliza contrato. Pois bem, pelo tempo que essa pessoa atuou como fiscal de contrato, quando o contrato dela, quando o edital de concurso dela não previa, não estimava essa atividade, ela vai ter, pelo período que ela trabalhou como fiscal de contrato, o direito à indenização no valor dessa gratificação mensal. Não, Leomir, estou acreditando que esse tempo todo a gente errou desse jeito. Digo mais. Vou trazer para vocês aqui a súmula 378 do STJ. Vocês vão utilizar como referência. O que diz a súmula? Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Desde 2009 a gente tem isso. Então, reconhecer o desvio de função, a gente poderia dizer que aqui a gente percebe, aqui a gente identifica o desvio de função. Pois bem, vai fazer jus às diferenças salariais decorrentes. É essa a real preocupação que vale se ter. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui tranquilo?
Porque agora eu vou mostrar para vocês o que não é desvio de função e vocês entendem que é. Sabe o que acontece? Deixa eu falar aqui com o povo. Stop share. Vamos ver. Tranquilo, ótimo. Tem uma coisa que vocês chamam de desvio de função que não é, que não tem nada a ver. É a readaptação. Ela está na Lei 8.112, para os servidores públicos civis federais, muitas vezes replicados em leis estaduais, municipais, para seus servidores públicos civis. E as pessoas entendem que na readaptação há desvio de função. Isso foi muito comum. Isso foi muito comum na educação, em especial porque era um fator de diferenciação de que fazia parte da parcela de 60% na época, né, da subvinculação de 60% do Fundeb, daquele Fundeb que vigeu entre 2007 e 2020, e de quem não fazia. Então, como a regra naquela época era a seguinte: quem está na escola, quem está na sala de aula, no Fundeb 60. Quem está fora da escola, quem está fora da sala de aula, Fundeb 40. Como naquela época, entre 2007 e 2020, essa era a relação para ver que fazia parte da subvinculação maior, dessa parcela maior, e fazendo parte dessa parcela maior de recursos a serem aplicados no âmbito do Fundeb, havia chance de receber o 14º salário, um abono, o famoso rateio. Então, o que as pessoas faziam? Havia uma disputa, uma briga, uma luta na intenção de compor essa parcela maior de 60%, como hoje a gente vê acontecendo na parcela de 70% no Fundeb. E, para não ter esse grau de distinção, o que a pessoa queria se caracterizar? Como alguém que atuava na função. Quem não estivesse na escola, na sala de aula, estaria em desvio de função. E não necessariamente isso é verdade. Então, a gente vai passar por um ponto, outro ponto na educação, que eu acho até no Fundeb isso ficou mais fácil, ficou mais claro. Qual é a relação que se fazia? E aqui eu compartilho de novo a minha tela com vocês. Então, se a gente já sabe o que é desvio de função, vamos escrever aqui. Não é desvio de função. O que não é desvio de função? Não é desvio de função a readaptação. Olha, não me disse nada. Eu não sei o que é readaptação. Readaptação, vou escrever para vocês, inclusive, é quando um servidor, a servidora, precisa atuar em outra área, em outra jornada, em outra atividade, para adequar a sua condição física, psíquica, mental, sua condição de saúde, vou assim escrever, ao trabalho, ou ao ambiente de trabalho. Então, é muito comum você ouvir assim: o professor, depois de um tempo de licença médica, foi readaptado. Está aqui. Ou seja, se buscou-se uma atividade fora da sala de aula para que ele continuasse atuando na Secretaria de Educação com atividades que tivessem equivalência em termos de complexidade e que fizesse jus à remuneração que ele já recebia. Ou seja, manter esse equilíbrio entre complexidade e jornada de trabalho e a remuneração recebida. Manteve-se isso, garantiu-se a readaptação. Então, tá bom. Essa readaptação é desvio de função? Não. Por quê? Porque só há uma readaptação, ainda que não esteja prevista no pacto, como eu disse, requer a regra geral, só há desvio de função quando não está previsto em lei a possibilidade. E a readaptação é uma possibilidade prevista em lei. É possível, nesse caso específico, que a pessoa faça uma atividade similar.
E mesmo que essa atividade similar não esteja descrita no contrato, no edital de concurso, ela é um meio, é a forma que a lei encontrou para manter essa pessoa trabalhando, mas com a sua saúde, sua condição de saúde, sua condição física, psíquica, mental, podemos dizer assim, preservada, ou em melhores condições do que as condições anteriores. Por quê? Por conta de uma prescrição médica, ou de uma prevenção definida por uma prescrição médica. Então, isso aqui é uma confusão a todo momento. Perguntas que partem da compreensão de que readaptação de desvio de função. O professor que trabalha na sala de aula foi agora para a administrativa. Ele é considerado profissional da educação básica? Claro que é. Claro que é. Ah, mas a lei 14.113 não diz diferente? Não, não diz diferente. Ah, mas a LDB não diz diferente? Não diz diferente. O artigo 61 da LDB deixa de forma muito clara quais são tanto as formações, lá no artigo 61, quanto as competências, as atribuições no artigo 70, sobre o que o profissional da educação básica deve ter. Então, lá no artigo 61, a gente vê quais são as formações que têm relação com a atividade. E lá no artigo 70, a gente vai ver que mesmo as atividades meio, que têm relação com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, são consideradas para fins, lá na LDB, de caracterização desses profissionais como profissionais de educação básica. Então, se a atividade meio tem essa relação, ela guarda na sua finalidade o mesmo objetivo. Significa dizer que você pode pagar esses profissionais com recurso do Fundeb, com recurso de MDE, com o recurso de FPM, seja lá o que for, não é um impedimento, porque aqui não está caracterizado de desvio de função. Esse aqui, se a gente, a rigor, guardar isso aqui com carinho, a gente responde a 90% das questões. Vou aqui paralisar o compartilhamento para dizer o seguinte: se a gente guardar essas informações que eu comentei aqui em menos de 25 minutos, a gente consegue responder qualquer pergunta agora sobre o assunto. Se nos perguntarem, o professor em sala de aula que foi readaptado pode receber, é considerado profissional da educação? Sim. Se nos perguntarem agora, a cozinheira que tem curso de pedagogia, ela pode receber na subvenção de 70%, mas ela é considerada profissional da educação? Então ela pode receber equiparada a professor? E aí o pessoal já mistura com o piso do magistério? Então ela também tem direito à remuneração do professor? Percebo que a gente começa a misturar coisas que não devem se confundir. Quando qualquer profissional da atividade meio, eu já falo assistente social, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, porteiro, motorista, quando a gente diz que eles estão realizando a função que foi solicitada a eles, que foi pactuada com eles em contrato, ou em edital de concurso, a gente diz que eles estão exercendo a função. Se algum gestor decide pagá-los na subvinculação 70 do Fundeb, porque os considera já como profissionais da educação básica, isso não faz com que esses profissionais sejam equiparáveis a professores. Eles são profissionais da educação básica, que é um rol maior do que somente os profissionais do magistério. Então já tem essa primeira distinção. Não se equipara uma carreira com outra. Agora, várias carreiras, em suas funções, cada uma exercendo sua função, podem sim receber determinada subvinculação com recurso do Fundeb, com qualquer outro recurso disponível à educação. O que é diferente? É diferente alguém dizer assim, e eu já ouvi isso, porque quer ver um exemplo? Vigilante, o pessoal já fez isso. Ou mesmo, eu já vi também fazer isso com auxiliar de serviços gerais. Por que auxiliar de serviços gerais?
porque o porteiro, porque o vigilante tem um curso de pedagogia e recebe na subvinculação de 70% do Fundeb, logo ele pode ser professor também. E aí? Não é essa a ideia. Porque a primeira pergunta que alguém tem que fazer é: esse profissional, essa profissional, qual pacto foi firmado entre ela e a prefeitura? Foi de que ela poderia fazer também atividade do magistério? Provavelmente essa pessoa não tinha esse pacto. O pacto dela é de realizar uma atividade meio na área da educação e não atividade finalística. Então, perceba, nós podemos ter profissionais da educação básica com as mais diferentes formações, inclusive com formação na área pedagógica, que parte trabalha na área finalística, parte trabalha na atividade meio. E o fato de eles serem pagos na mesma subvinculação, isso é só uma organização financeira, uma organização orçamentária. Não é uma organização por competência. Ah, o Leomir é motorista. Agora que ele recebe na subvinculação 70% e é corretamente considerado como profissional de educação básica, logo, ele, porque tem um curso de pedagogia, ainda que tenha feito depois, então ele agora pode também, de acordo com os requisitos da LDB para poder atuar, ele também vai passar a ministrar aulas, a conduzir uma turma de alunos da escola, de uma determinada escola pública, porque ele tem essa formação. Não é esse o ponto. A formação do Leomir, que é motorista, fazer pedagogia, foi um esforço dele, foi um interesse dele, às vezes até houve incentivo por parte de uma associação, de um sindicato, da própria prefeitura, um programa governamental. No entanto, isso não o vincula o seu conjunto de atividades pactuados, não passa a abranger uma nova atividade, a atividade do magistério. Isso não muda. Leomir, então tá bom, eu entendi, eu estou convencido, não vou pedir para que meus profissionais da atividade meio passem a realizar atividade no magistério porque tem a formação em pedagogia ou porque são pagos na subvinculação de 70%. Mas eu continuo tendo um problema. E os casos que já acontecem? Os casos que isso já acontece, como que é que eu resolvo? Eu posso chamar o Leomir, que é motorista da Secretaria de Educação, que fez um curso de pedagogia, eu posso agora fazer um novo pacto com ele, para que ele, então, ministre aulas. Afinal de contas, a gente tem turmas que precisam de assistência, não temos professores suficientes para recomposição, ele já conhece bem, já conhece, inclusive, o alunado que passa pela Secretaria de Educação frequentemente, anualmente. Seria tão bom se ele também pudesse agora exercitar esse ofício. Se esse profissional, se essa pessoa que é a profissional, ela passou no concurso público, e para ministrar aulas, para atuar no magistério, na sua prefeitura, na sua secretaria de educação, prescinde, não prescinde de um concurso público, então essa pessoa vai ter que, em algum momento, fazer um concurso público, ser aprovado, e em caso de aprovação, haverá vacância, o cargo vai ficar vago, em que ela estiver, para assumir a nova função pública, porque passou, foi aprovada em outro concurso. Então, não tem outro jeito, em caso de concurso público, que depende de concurso público, fazer isso. Agora, e o caso de alguém que é CLT, de alguém que tem um contrato temporário? Eu posso fazer outro contrato temporário, outro chamamento público, outro processo seletivo simplificado, convocando pessoas com um determinado perfil? Posso. Isso aí não é impedimento algum. Então, vou fazer um outro processo seletivo, não vou simplesmente renovar esses contratos temporários. Eu vou fazer um novo processo seletivo em que eu vou acrescentar esse tópico. Olha, vai ter que fazer isso, isso e aquilo, e para quem tiver curso de pedagogia, haverá a chance de fazer
de ministrar a aula também, de atuar no magistério, desde que preencha determinadas condições. Aí vão ser colocadas as condições. Então, não dá no meio de um contrato, no meio da vigência, né, de um contrato, ou mesmo alguém aprovado um concurso público, alguém empossado em um cargo ou função pública, simplesmente falar, a partir de agora você faz também essa atividade. O que se pode fazer em alguns casos mais próximos, eu vou até voltar aqui ao compartilhamento da minha tela, que eu vou aproveitar os casos que a gente utilizou para dizer o seguinte. Aqui, o caso do contador. Se a gente passa, além da remuneração, uma gratificação, uma fiscalização de contrato, tudo bem. Isso aqui consegue resolver. A mesma coisa serve para quem é nutricionista. A gente consegue resolver. Professores para gestão financeira, uma gratificação para quem trabalha na atividade meio, que vai trabalhar com uma atividade específica, né, com alto risco, como a gestão financeira, a gratificação consegue resolver. Jardineiro para zelador, acho mais difícil. Então, essas soluções aqui são imediatas. Essas a gente consegue resolver de forma simplificada, sem precisar realizar um novo concurso, um novo chamamento público, um novo processo seletivo simplificado. E aí a gente reduz o risco de alguém falar assim, há desvio de função aqui. Não, há uma complementação de atividade e de remuneração. Tudo bem? Até aqui, gente, alguma dúvida, pergunta, trauma, ressentimento? Falem comigo no chat se tiver alguma dúvida. Senão, eu vou continuar aqui. Eu tenho só mais uma coisa que eu queria falar. Tudo certo, ótimo. Convidados ilustres. Na verdade, a audiência aqui é sensacional. Eu vou comentar mais um detalhezinho. Eu vou compartilhar a tela com vocês sobre isso. É que eu já falei sobre o que é desvio de função, sobre o que não é desvio de função. E eu vou falar agora sobre acúmulo de função. O que é o acúmulo de função? Tem alguns casos que eu já mostrei, além de ser desvio de função, são acúmulo de função também. Acúmulo de função é quando a pessoa não deixa, eu vou escrever aqui, não deixa de fazer, de realizar, melhor dizendo, a atividade pactuada em contrato ou edital de concurso. Mas ela acumula a atividade pactuada com outra. Então, aqui, por exemplo, esse exemplo da nutricionista aqui mesmo, além de desvio de função, a gente poderia dizer que tem um acúmulo de função. Por quê? Porque ela continua fazendo atividade, a nutricionista aqui continua com a atividade prevista na resolução número 485, acho que é, daqui a pouco eu pesquiso aqui, de 2010, do CFN, e acumula atividade de fiscalização de contrato. Então, nesse caso, a gente não é desvio de função, é acúmulo de função. E sobre esse acúmulo de função, ela merece receber, além da remuneração dela,
a gratificação condizente ou a remuneração complementar a essa atividade que ela faz por acréscimo. Deixa eu só confirmar aqui a resolução 465. Resolução 465 do CFM. Essa resolução aqui, gente, por curiosidade, resolução que diz quais são as atividades que o nutricionista tem que fazer na educação, no programa de alimentação escolar, tá? E eles chamam até de PAI, Programa de Alimentação Escolar, de forma genérica. Então, ela continua com a atividade, essa pessoa continua com a atividade prevista, né, para o nutricionista, e, além disso, faz a fiscalização de contrato. Nesse caso, é um acúmulo de função. Então, isso aqui é só um exemplo, para alguém não achar que é o único caso. Gente, simples, fácil, indolor. Em 40 minutos, a gente resolveu, até menos de 40 minutos, a gente falou, aqui, ó, em 2 páginas, a gente consegue resolver e evitar vários problemas. A gente evita ação trabalhista contra a prefeitura, a gente evita ter que pagar gratificação para alguém, às vezes não tem recurso para pagar uma gratificação para alguém que merece. A gente evita qualquer tipo, vou parar de compartilhar aqui, a gente evita qualquer tipo de especulação sobre o direito a receber determinada subvinculação ou não. A gente evita colocar alguém em sala de aula porque tem um preparo e receber uma subvinculação específica, mas não tem um contrato, um pacto que permita que isso aconteça, não tem essa previsão legal, então vai ter esse cuidado. Vai responder associações, vai responder sindicatos, vai receber as pessoas que têm alguma dúvida em relação aos seus direitos trabalhistas, previdenciários, enfim, qualquer coisa que tenha relação sobre isso, e a gente vai poder expor, vai poder dialogar, vai poder demonstrar. Uma coisa é a função orçamentária e financeira de determinado recurso, de determinada fonte. E lá podem ficar enquadrados vários profissionais da educação. Outra é a gente olhar pela lupa, digamos assim, da LDB e verificar quem tem competência, quem tem atribuição para se fazer isso ou não. Outra coisa, no âmbito organizacional, no âmbito de gestão, a gente vai se preocupar. Quem é que tem um contrato, um termo de posse, participou de um concurso, um processo seletivo, em que foi pactuado que o rol de atividades para receber determinada remuneração poderia se fazer uma atividade ou não. E sobre isso é que se fala em desvio de função. Então, quando alguém falar para vocês, mas fulano está readaptado. Sim, está readaptado porque a lei permite. Se a lei permite, está pactuado. Se está pactuado em relação ao concurso dele, não é desvio de função. Ficou claro isso, gente? É claro que tem questões mais complexas. Tem município que, às vezes, manda alguma dúvida para mim, pergunta, Leomir, e quando sai do meu município um professor e vai trabalhar em outro município? Quem é que paga? Ele está em desvio de função ou não? Depende. Depende. Está previsto em lei? Em vários casos não está previsto em lei. E aí, se não está previsto em lei, não pode. Aí sim, está em desvio de função. Você está deixando de fazer, você está fazendo uma atividade que não foi pactuada, que não está em contrato, nenhuma lei permite, nem é do seu concurso. Né? O edital do concurso é um regramento de como funciona as suas atividades para você receber sua remuneração. Então, se não está previsto nela, você não pode fazer. E é muito comum as pessoas fazerem permuta de profissionais entre municípios e não tem nenhum tipo de acordo de cooperação, de convênio, de nada sobre o assunto. E aí, se não tem nada sobre o assunto, não tem um pacto. Se não tem um pacto, é desvio de função. Se é desvio de função, não pode se utilizar determinadas fontes de recursos para pagamento de remuneração. E assim vai. Dúvidas, perguntas, o que eu tinha para falar com vocês era basicamente isso. Se não tiver perguntas, eu vou aproveitar, que agora eu vou fazer a coisa que eu achava, gente, por que o pessoal perde tempo falando dizendo isso? Eu vou falar que quando eu vou postar no YouTube, que eu vou avisar vocês no Instagram,
que vocês vão entrar no YouTube, que vão curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas, porque é um trabalho gratuito, não cobro nada para fazer essas lives com vocês toda semana. E me ajudem a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. Zero perguntas? Se não, pelo menos a gravação eu vou encerrar por aqui. Não, o povo hoje está calado. Nenhuma, você explica muito bem. Obrigado, é isso que eu queria ouvir. Vou printar para poder o pessoal acreditar que é por aqui mesmo, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, por acompanhar, pela audiência, pela confiança. E vamos em frente. Agora eu tenho uma programação até o final do mês. Na verdade, até o final de maio. Eu tenho uma programação de lives aí. Vamos buscar a consistência. Obrigado, um abraço para vocês e até a próxima.